Pai, nós lembramos Davi orando a Ti, Senhor Pai, dizendo: abra os olhos do meu coração, Senhor Deus, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Oh Deus, essa é a verdade. Não contemplamos essas maravilhas com nossos olhos, lendo simplesmente frases, Senhor Deus, compreendendo o texto, porque nós precisamos, Senhor Pai, que todas as nossas entranhas sejam movidas. Precisamos enxergar realmente com os olhos dos nossos corações. Mas como nos sentimos incapazes disso, Senhor Pai, por isso essa é a oração constante: abra os olhos dos nossos corações. Ou como Paulo orou, que o Teu Espírito fortaleça cada um de nós no homem interior, para junto vermos a beleza, Senhor, a altura, a profundidade, Senhor Pai, a largura do amor de Cristo. Se o Teu Espírito não fizer esse trabalho em nossos corações, abrindo os Seus olhos, Senhor Deus, e não levando isso para os lugares mais profundos do nosso coração, onde o erro, Senhor Pai, e o pecado costumam se esconder, então não haverá luz para andarmos na Tua luz. Então, Senhor Deus, que nós possamos dizer juntos: na Tua luz nós vemos a luz todo o tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Eu estou com uma certa dificuldade de falar, eu estou com um problema na garganta, e por alguma razão eu acho que problema de garganta, infecção de garganta, quando você está no calor, normalmente é pior do que quando está frio, né? Pelo menos é mais desagradável. E eu preciso da voz a semana toda, então a gente tenta poupar, mas Deus dá graça aqui, né? Então a gente quer ler agora com os irmãos Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18. Hoje de manhã nós começamos a olhar numa viagem panorâmica a essa carta maravilhosa, e queremos continuar assim hoje e nas próximas vezes. E diz assim aqui em Hebreus 2, a partir do 5: não foi aos anjos que Ele sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo, na verdade ele está citando a Bíblia, né? Que é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para que te preocupes com ele. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e de honra, e tu o puseste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, Deus não deixou nada que não lhe estivesse sujeito. Contudo, agora não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Todavia vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, agora coroado de glória e de honra, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus provasse a morte em favor de todos. Ao levar muitos filhos à glória, pareceu adequado que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de uma só família. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na presença da congregação cantarei teus louvores, e outra vez nele porei a minha confiança. E ainda, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa mesma humanidade, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois sem dúvida não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo ele mesmo sofrido quando tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, o que estamos buscando, não é? O que buscamos diariamente? O livro de Hebreus fala sobre o fato de sermos peregrinos, né? Eu falei que todo ele fala sobre que a vida é uma jornada. A vida não é uma corrida de curta distância que você faz em alta velocidade, como os 100 metros livres, 200 metros, mesmo os 400 metros. É uma corrida de resistência. O livro de Hebreus diz, é uma maratona. Então, a questão toda da maratona não é você sair correndo igual um louco,
porque você não vai muito longe, não é? É você ter constância e consistência. É assim que nós somos chamados para viver. Há pessoas que se dizem cristãs, que elas correm muito e espiritualmente às vezes elas parecem estar lá nas nuvens, mas daqui a um mês elas estão num buraco. Elas realmente não compreendem o que é a vida cristã, não é? E para onde vamos como povo peregrino em Jardim da Luz? O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de cristãos urbanos do primeiro século, não é? Que estavam lutando contra medo e desânimo, numa cultura exatamente como a nossa, plural, com várias crenças diferentes, vários deuses. Então a vida delas estava literalmente cheia de problemas. Todos os problemas que podem desanimar alguém ou podem colocar alguém com medo estavam acontecendo com eles. Muitos problemas que nós talvez nunca venhamos a enfrentar. E a pergunta que esse livro aborda é: se Deus nos ama tanto, por que nossas vidas são tão difíceis? Essa era a perturbação dele e a razão pela qual a carta foi escrita. Se Deus nos ama, por que nossas vidas são tão sufocantes? E a resposta é: a cada vez que a gente olhar esse livro, vem a essa questão. Então o medo e o desânimo podem ser enfrentados ao olharmos para Cristo. Você vê que você pode olhar para muitos lugares quando está com medo, e quando está desanimado, e quando está sobrecarregado. Você pode olhar para o humanismo secular, você pode olhar para alguma coisa de autoajuda, enfim, há muitos lugares para você olhar. Você pode olhar para pessoas, você pode olhar para amigos, mas essas pessoas estão sofrendo algo pesadíssimo, e a resposta, cada vez que a gente olhar, ele vai abordar coisas mais profundas, mas é isso. Então praticamente em cada capítulo há uma referência a ver Jesus, fixar os olhos em Jesus, a contemplar Jesus de alguma forma, como nós vimos hoje pela manhã. E aqui o autor diz que se você quer mesmo lidar com medo e desânimo na sua vida, e quem não quer, queridos? Quem não quer lidar com o medo? Quem não quer lidar com o desânimo numa vida como nossa, num mundo como nossa? Hoje, nessa porção que nós vemos, a gente costuma ter uma visão panorâmica, porque é uma porção grande, como vocês viram, eu poderia pregar vários sermões. Ele vai dizer que eles devem olhar para Cristo, fixar seus olhos em Cristo, naquela situação de tamanha pressão e sofrimento, de três maneiras: olhar para Cristo como rei, olhar para Cristo como capitão e olhar para Cristo como irmão. Então ele vai mostrar que Jesus é o rei que se envolve conosco. Jesus é o capitão que enfrenta a morte em nosso lugar. Você viu que no texto ele diz: aqueles que pelo pavor da morte estavam escravizados pelo diabo. Então, como rei, ele se envolve conosco. Como capitão, ele enfrenta a morte, e como irmão, ele se orgulha de nós. Ele se alegra em nós sermos os seus irmãos. Ele está orgulhoso de sermos seus irmãos. Três coisas, três maneiras que eles tinham que olhar para Cristo. E em cada lugar que a gente chegar em Hebreus, a gente vai ver que sempre nos leva ou nos comanda a olhar para Cristo, e diz como fazer isso e como isso nos muda. Então vamos por um momento observar o tema de toda a passagem. A gente viu o capítulo 1 hoje pela manhã, que fala da grandeza de Cristo, não é? Ele é o esplendor da glória do Pai, Ele é maior do que os anjos, Ele é a razão de todas as coisas, e fala da sua provisão, fluindo da sua posição elevada, como a razão de tudo. E vimos que Cristo é o Criador do universo, em Hebreus 1, Ele sustenta o universo pela sua própria palavra, ou seja, ter uma visão disso, olhar, fixar nisso, era o que a gente estava vendo. Já esse capítulo segue na direção, eu diria, oposta. Sim, Jesus Cristo é exaltado, mas Ele não é como aqueles deuses do Monte Olimpo. Não é como um deus grego ou romano que fica lá em cima, bebendo vinho, cercado por donzelas festivas, e que às vezes olha para baixo quando ele está entediado lá no Olimpo.
ele é completamente diferente, né? É o que o autor está dizendo. Eu já contei uma história aqui que se encaixa perfeitamente com esse início desse texto. Eu falei sobre uma mulher, né, chamada Kitty Genovese, que em 1964 foi assassinada em Nova York. E ela foi assassinada, mas o caso ficou tão famoso, e até hoje falam a respeito dele, porque ela estava voltando para casa à noite, um dia, né, em Kew Gardens, e um homem foi assaltar ela, foi roubar ela, não é? E com uma faca. E ela já estava perto de casa, assim, num conjunto de prédios, e ela começou a gritar, não é? E ela começou a gritar: meu Deus, ele me esfaqueou, não é? Por favor, ajudem. Começou a gritar: socorro, não é? E quando ela fez isso, por todos os lados, as luzes dos apartamentos se acenderam. E na investigação você vê que cerca de 40 apartamentos acenderam a luz e alguém chegou na janela para olhar. E quando o agressor percebeu isso, ele saiu correndo, porque ele ficou com medo. Um monte de gente apareceu olhando, e ele correu, e todo mundo ficou olhando, não é? E apesar disso, ninguém fez nada, ninguém desceu, ninguém ligou para a polícia. Não sei se as pessoas pensaram: alguém vai ligar, então não preciso ligar. E é óbvio que a outra parte a gente já sabe, ninguém desceu com medo. Se o cara está com uma faca, eu vou descer lá embaixo? Eu não, porque pode acontecer alguma coisa comigo. E o que aconteceu é mais chocante, porque depois de 5 a 10 minutos que o ladrão que fugiu e se escondeu num lugar percebeu que não apareceu ninguém, ele voltou, acabou de roubar ela, deu umas facadas nela, levou ela para um beco, né? Acabou de roubá-la, deu umas facadas nela e matou ela e foi embora. Então, de acordo com Hebreus, tudo que aquele homem roubou dela foi apenas $49, né? Era uma pessoa pobre, estava chegando no trabalho. E de acordo com Hebreus, isso é exatamente isso que talvez nós podemos agora aqui criticar todas as pessoas que não desceram, não ligaram para a polícia, não fizeram nada, mas talvez nós devemos pensar: se nós estivéssemos lá, o que nós teríamos feito? Ninguém precisa responder, todo mundo pode pensar: desceríamos? Faríamos alguma coisa? Então, eu lembro que quando eu contei isso, as pessoas não desceram porque elas sentiram que elas iam se tornar vulneráveis a uma situação perigosa. Mas a Bíblia diz que Jesus se tornou vulnerável, não apenas correndo o risco de ser assassinado para salvar, mas sabendo que seria assassinado. Mesmo assim ele vê, era como se você fosse uma daquelas pessoas e dissesse: eu sei que eu vou morrer para salvar aquela mulher, mas eu vou descer. Multiplica isso pelo infinito. Foi isso que ele fez. É assim que o autor de Hebreus quer que eles vejam Cristo todos os dias. E ele disse: vocês vão poder lidar com qualquer medo, com qualquer desânimo. Então esse é o texto que aparece repetidamente aqui para nós. No versículo 11, vemos que Jesus, esse Senhor exaltado, pertence à mesma família que nós. Ele se torna parte da mesma família. No versículo 14, ele assume a mesma carne e o sangue que nós temos. Ele está se tornando vulnerável. Ele que é o Deus, que é Espírito, ele não é um Espírito como os anjos, ele é o Espírito puro. Não há nada físico nele. É o Deus onipresente, imutável, simples. E no versículo 14 ele assume a mesma carne e sangue, ele se torna um conosco em nossa humanidade. No verso 17 ele se torna semelhante a nós em tudo. No 18 nós somos tentados, então ele também foi provado por todas as coisas. Quando fala aqui que foi tentado, provado, está dizendo que todas as coisas que tendem a tirar a nossa confiança em Deus, ele experimentou. Não está dizendo que ele foi tentado em todo tipo de pecado, como as pessoas às vezes gostam de dizer. Primeiro que o pecado não pode tentar a Cristo assim, não é? Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, porque nós somos seres humanos caídos. Nós achamos que existem coisas
que são mais desfrutáveis e melhor do que Deus. Mas Cristo não é, mesmo quando ele tenha se tornado um homem, ele não era um homem caído em Adão, ele é um novo Adão. Não havia nada nele que achasse qualquer coisa melhor do que Deus. Então, se ele tivesse com fome, ele nunca acharia que pão e comida é melhor do que Deus, como Saul, que achou que um prato de guisado, quando ele estava com fome, era melhor do que a bênção de Deus. Então Jesus só podia ser tentado de fora para dentro. Satanás, o mundo, quando debochavam dele, as pessoas estavam de alguma maneira tentando, mas você é externo, não há nada nele que acha que pecar vale a pena só para se vingar daquelas pessoas, só para dizer umas coisas para ela. Não há nada dele, tudo nele valoriza Deus acima de todas as coisas, não é? Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Então, mas todas as coisas que nos ameaçam, que trazem medo, trazem a possibilidade de não confiarmos em Deus ao temermos aquilo. Jesus experimentou todas essas coisas vindo de fora, do mundo, de Satanás, da morte, e ele é um rei então lá no alto, que não se envolve, ele se envolveu conosco, mas não é tudo. Em segundo lugar, é um capitão que enfrenta a morte por nós, e a gente quer não apenas olhar o tema, mas também olhar para o raciocínio do autor nessa passagem. Há 3 etapas nesse argumento, o que fomos criados para ser, o que aconteceu conosco, ou seja, em que enrascada nós nos metemos, e o que Deus está fazendo a respeito. Então nós fomos criados para ser o quê? No versículo 5 a 8, o autor de Hebreus cita o Salmo 8, ele diz, porque alguém disse, e começa a falar o Salmo 8, como eu disse, todas as vezes que o Novo Testamento cita o Velho, ele cita um monte de vezes, ele nunca diz, porque como está em Deuteronômio, não diz isso, ele simplesmente cita, parte do pressuposto de que nós, filhos de Deus, conhecemos a palavra de Deus, e quando está sendo citado o Velho Testamento, nós imediatamente sabemos, não é? Sabemos que quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, sabemos que ele está citando Deuteronômio 6, mas ele não diz na hora que está fazendo uma citação. Aqui ele até diz, como foi dito, ele não fala que é o Salmo 8, mas ele cita o Salmo 8, que remete à criação, ou seja, remete a Gênesis 1 e 2, e questiona, para que fomos feitos? O que Deus pretendia ao criar a humanidade? Então ele cita o Salmo 8 que diz, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que te importes, algumas versões para que o visites, Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, e puseste tudo debaixo dos seus pés. Ou seja, Deus não deixou nada na sua criação que não tivesse sujeito ao homem, e que não fosse a favor do homem. A maldição é que o mundo agora não está a favor dos homens, então há uma luta com a natureza, uma luta com tudo, nada está cooperando com os homens. Significa que quando Deus criou este mundo grandioso, Ele confiou a nós para cuidarmos, para cultivarmos e para fazermos ele florescer. A gente vê que Deus criou o mundo, mas plantou um jardim. As pessoas pensam, então o mundo inteiro não era um jardim? Lógico que não. O mundo inteiro era como o mundo inteiro é uma selva, um mundo, né? Você pode achar bonito, mas é uma selva. Jardim é uma outra coisa. Jardim é uma coisa que você cuida, você pega algo selvagem assim, não é? E você poda, você corta, você apara, você ajeita, e quando você olha, você diz, que lindo esse jardim. Jardim pressupõe cultivo, cuidado, não é? Você pode dizer assim, mas não tinha nenhuma maldição, porque tem que cuidar. Tem que cuidar, se você quer que a árvore esteja parada, que ela tenha um formato, como você vê em jardins, um formato arredondado, se quer que aquele jeito seja dessa forma, então alguém tem que fazer. Porque quando ninguém faz, se você pegar um jardim o mais lindo que existe e não fizer nada, ele vira uma floresta, que ainda é verde, ainda é bonito, mas certamente você não vai dizer que é um jardim. Deus criou o homem para trabalhar com suas mãos, para fazer, para desenvolver. Quando você pensa em ciência, todas essas coisas, isso seria muito maior se o homem não tivesse pecado, porque o homem ia saber cuidar, transformar, manipular a criação de Deus de uma maneira grandiosa.
Em outras palavras, a nossa responsabilidade era promover todas essas coisas, promover justiça, paz, prosperidade, unidade. Tudo isso faz parte do cuidar, como um jardim do mundo que Deus nos deu, da responsabilidade que Adão tinha de cuidar, lavrar, trabalhar com suas mãos. Então, há um trecho interessante em Lucas 12, em que alguém na multidão grita para Jesus: mestre, manda meu irmão dividir a herança comigo. Pelo visto o pai dele tinha morrido, deixado uma herança, e agora os irmãos estavam disputando a herança. Jesus responde: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? É como se eu estivesse dizendo: não delegue para cima algo que é a sua responsabilidade. Ou seja, essa é a função, é a sua função. Foi para isso que eu fiz o homem com glória e honra. Por isso que eu criei o ser humano com tantas capacidades, tantos anseios. Ou seja, a justiça nesse mundo, a paz, a partilha, o trabalho, a prosperidade, a justiça, tudo isso é a sua responsabilidade. É para isso que Ele nos fez. E em segundo lugar, o que aconteceu conosco e em que enrascada nós estamos. O versículo 8 termina dizendo: contudo agora ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Ele menciona o Salmo, mas ele diz: tem uma coisa que não encaixa, porque tu criaste o homem, tu colocou ele sobre todas as coisas estão sujeitas a ele, tu coroaste de glória e honra. Ele está citando o Salmo, que o Salmo diz todas essas coisas, mas aí ele acaba de citar o Salmo e diz: mas contudo a gente não está vendo nada disso. A gente não vê o mundo sujeito aos homens, não vê a natureza sujeita aos homens. Deus nos faz para termos o mundo sob nossos pés, mas isso não está acontecendo. Quando olhamos em volta, a gente não vê justiça, não vê paz, não vê harmonia, não vê o manejo adequado dos recursos, como era para o homem cultivar e fazer do mundo um jardim. Então, o que vemos é o oposto. Esse versículo então nos remete a Gênesis 3, onde encontramos a grande ironia da história. Quando a humanidade decidiu não servir a Deus, mas servir a si mesma, quando nós decidimos ser nossos próprios senhores e mestres, ironicamente, nós que tínhamos sido criados para ser senhor e mestre na terra, na criação, Ele sujeitou todas as coisas ao homem, nada mais ficou sujeito a nós. Não conseguimos controlar mais nada. Nós ficamos esperando o que vai acontecer e tentando lutar, criando remédios para tentar controlar o que a natureza está fazendo, esperando que o calor não fique indefinidamente. Nós não temos mais o controle de nada. A gente não consegue controlar nada. A gente quis ser senhor de nós mesmos. Hoje a gente não consegue controlar nem nossas emoções. Não conseguimos controlar. Nosso arbítrio é escravizado, nossa vontade está escravizada. Todos pecaram, todos pecam, não há quem faça o bem. Então, nós não controlamos nada no mundo, não controlamos nem nós mesmos. E o mundo não está sob os nossos pés, Ele colocou tudo aos seus pés, nada está mais aos nossos pés, porque tudo está fora de controle. Psicologicamente, sociologicamente, fisicamente, tudo está em colapso. O homem está em colapso psicologicamente, socialmente, o seu corpo está em colapso, o nosso mundo é um colapso. Nós vamos de colapso em colapso, fingindo que isso é sucesso, até que a gente finalmente experimenta o colapso final e voltamos ao pó. Desastres naturais, guerras, pobreza, nada está como deveria. Não há nada que você olhe nesse mundo e diz: é assim que devia ser. Nada. O mundo inteiro geme, a criação toda geme, está todo mundo gemendo, tudo está gemendo. Não há uma parte desse mundo que você possa olhar e dizer: isso aqui está bom, isso é como devia ser. Está tudo errado, e acima de tudo o maior problema, segundo o versículo 14 e 15, é a morte e o medo da morte. Estamos escravizados pelo medo da morte. A Bíblia diz: todo homem natural em si mesmo está escravizado pelo medo da morte. O que significa? Eu estava lendo Freud, eu sempre, quase sempre, nem sempre, mas eu diria que 99% das vezes eu critico Freud, mas eu estava lendo
algo que Freud disse e eu concordei e achei... como você pode achar coisa... Não quer dizer que você deva ficar procurando para que algo no meio de um monte de coisa esteja certo, mas eu, por exemplo, leio todas essas coisas. Então Freud aponta que somos profundamente perturbados, distorcidos e influenciados por sentimentos ambivalentes a respeito da morte. Por um lado existe o que ele chamava de pulsão de morte. Por causa da nossa culpa, vergonha e da sensação de não estarmos à altura do que deveríamos ser, ele diz, há um desejo de morrer. Por outro lado, nós temos um grande e terrível medo de morrer. Freud acreditava que nós reprimimos esse conflito. Simplesmente não queremos admitir para nós mesmos. Ele está dizendo o quanto nós temos medo da morte. E quando isso vem à tona, ele diz, então isso é extremamente traumático. Um dos exemplos mais famosos é o de Lev Tolstói, não é? Que é um dos maiores escritores de todos os tempos, não é? Lev Nikolaevich Tolstói, não é que ele é russo, não, o nome é complicado, mas aqui eu acho engraçado no Brasil que chama de Liv, de Leão, de Léo e de Leon Tolstói. Cada um foi chamando como quis. E ele tem obras inesquecíveis como Ana Karenina, Guerra e Paz, não é? Mas quando ele fez 50 anos, ele disse que de repente ele veio de uma família aristocrática, né, russa, e se tornou esse, não só um dos maiores escritores da época dele, mas de todos os tempos. Mas ele disse que quando ele fez 50 anos, ele de repente teve a sensação mais real da morte. Porque durante os anos anteriores ele disse que ele fazia isso que Freud disse, ele reprimia, né? No sentido de que ele não queria pensar na morte, né? Não quero pensar nessas coisas de morte, não é? Mas ele disse que quando fez 50 anos, ele tomou uma consciência real do significado da morte e do que ele sentia realmente em relação a ela, em vez de fugir, não é? E em vez de reprimir, não é? Então, no livro Uma Confissão, ele diz assim: algo estranho começou a acontecer comigo aos 50 anos. Eu tinha uma esposa que me amava e a quem eu amava. Eu possuía grandes propriedades que se valorizavam cada vez mais sem nenhum grande esforço da minha parte. Meu nome era respeitado no mundo. Eu gozava de saúde e vigor físico. Ainda assim, não conseguia viver por causa da morte. A pergunta que me levou à beira do suicídio, se vê, é aquela compulsão que Freud estava dizendo, por determinadas coisas nós queremos morrer, mas ao mesmo tempo queremos morrer, mas temos um pavor da morte. Então ele diz, eu gozava de saúde, de vigor físico, ainda assim não conseguia viver por causa da morte. A pergunta que me levou à beira do suicídio buscava uma resposta sem a qual eu não podia viver. Existe algum sentido na minha vida que a morte não vai destruir? Hoje ou amanhã a morte chegará para aqueles que eu amo, minha esposa, meus filhos, as pessoas que eu amo, meus amigos, e por fim ela chegará a mim. Em breve, não apenas eu não mais existirei, mas também não haverá ninguém que vai se lembrar de nada que eu tenha escrito ou feito. Isso que ele está pensando em longo prazo. Você pode dizer assim, mas o pastor acabou de mencionar Ana Karenina, Guerra e Paz, então. Mas se tudo está morrendo, logo, e até a nossa estrela morre, logo então tudo será esquecido, como se nunca tivesse acontecido, não é? Em breve, não apenas eu não mais existirei, mas também não haverá ninguém que se lembrará de nada que eu tenha escrito ou feito. Então por que escrever? Por que viver? Para que todo esse esforço? Para que serve tudo isso? Para onde leva? Que diferença faz se eu faço esta coisa ou aquela? Se eu escrevo ou não escrevo? Não consegui dar sentido racional a nenhuma ação isolada que eu tinha, nem sequer a minha vida toda. O mais surpreendente era como é possível não enxergar isso durante tanto tempo. Por um tempo é possível viver tão entorpecido, intoxicado, mas assim que nós ficamos sóbrios,
Torna-se impossível não ver que a vida diante da morte é uma fraude. É uma fraude tula. Quantas vezes me disseram: você não pode entender o sentido da vida, então não pense nisso, apenas viva. Mas eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fingir que a morte não existe. Então Tolstói, Camus e todos os outros grandes escritores nos últimos 100, 150 anos têm afirmado que a humanidade não admite, não pensa muito no significado da morte. Como Freud estava falando também, se a morte é o fim de tudo, então tudo que a gente faz é insignificante. Casar é insignificante, ter filhos é insignificante, amar é insignificante, odiar é insignificante. Nada faz nenhuma diferença. Finalmente reprimimos esse medo, esse horror da morte. Então Freud está dizendo, e você viu Tolstói também, a gente reprime isso para viver uma vida falsa, fingindo que isso não é uma realidade, e no fundo nós sabemos que é. Nossas vidas então se tornam uma mentira completa. Como apontam esses autores, isso nos impulsiona a agir de forma desesperada. Todos nós, o homem natural, está agindo desesperadamente. Por que precisamos ganhar dinheiro? Então, é uma forma desesperada de não pensar na morte. Porque somos tão obcecados por amor, romance, realizações, um nome. Então, faz parte do nosso desespero. Porque pisamos nos outros, exploramos os outros, queremos o lugar que outra pessoa ocupa, fazemos intrigas para conseguir avançar. Então, porque estamos desesperados. Porque não existe, no mundo não existe paz, não existe, por causa do nosso desespero, estamos desesperadamente tentando nos convencer de que a nossa vida vale alguma coisa, de que nossa vida tem algum significado, de que nossas vidas e nossas ações importam. Mas se a morte é o fim de tudo, nada importa. Se eu mato ou se eu ajudo alguém a não morrer, que diferença faz isso no fim, quando todo o universo cair no esquecimento final da morte de todos nós, da morte do nosso sol, e ninguém mais se lembrará? É como um conto contado por um tolo, cheio de som e fúria, não significando nada, como Shakespeare coloca, não é? Então estamos escravizados, política, social, culturalmente, psicologicamente, espiritualmente, pelo medo da morte. Ele controla tudo. E nós, na maior parte do tempo, não nos damos conta disso. Tolstói disse: a partir dos 50 anos eu não podia mais. Não podia mais escrever outro Ana Karenina, outro Guerra e Paz, fingindo que aquilo tinha algum sentido. Olhar para a minha família, e essa é a pior de todas as escravidões, de toda escravidão concebível. É quando a gente está de tal maneira envolvido nela que a gente nem pensa muito nela. Nem sequer reconhecemos o quanto estamos algemados e como aquilo está afetando nossas escolhas, aquele medo, aquele pavor, por baixo de tudo. E talvez isso soe estranho aos ouvidos modernos, né? O autor de Hebreus fala sobre como os ouvidos modernos da nossa cultura, né? Como o diabo controla tudo então por causa desse medo na vida de todo mundo. Porque com o pavor da morte eles se tornaram escravos do diabo. Podemos nos demorar aqui, mas a gente não quer se aprofundar em nenhuma dessas coisas. A gente quer olhar o todo aqui, o que Deus está fazendo a respeito. O versículo 5 a 8, que é o Salmo 8, né, parece não corresponder à realidade, né? Deus nos fez e colocou tudo abaixo dos nossos pés, e toda a criação está sujeita aos homens, é o que o Salmo diz. Mas ele diz: não parece ser, o autor de Hebreus, contudo a gente não vê essa realidade. A gente diz que nós deveríamos estar nessa posição, mas o que acontece? Versículo 9: mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, porque assim que ele começou o Salmo, Deus nos fez um pouco menor, mas sujeitou tudo a nós. Mas ele diz: mas não vemos isso,
Mas, ainda bem tem o mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, agora coroado de glória e honra por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todos. Então é maravilhoso, o autor de Hebreus volta ao Salmo 8 e lê ele olhando para Jesus. Como eu disse que todo livro de Hebreus é olhar para Jesus, ele olha para o Salmo 8, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, coroaste ele de glória e honra, sujeitou todas as coisas a ele. Ele tinha dito, mas nós não vemos isso quando olhamos para os homens. Aí ele diz, mas Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, ele foi feito um homem, ele está em glória, tudo está sob seus pés. Então ele começa a olhar o Salmo 8 de uma outra forma maravilhosa. Ele volta ao Salmo 8 e lê ele por meio de Jesus, de repente tudo faz sentido. Ele foi feito como nós, um pouco menor do que os anjos na encarnação, mas mais do que isso, ele sofreu e agora ele venceu a morte, libertou aqueles que por medo da morte eram escravos de Satanás, e ele está no lugar de honra e o mundo todo está aos seus pés, exatamente como o Salmo 8 tinha dito. O sofrimento, em vez de diminuir a sua glória, aumentou a nossa percepção dela, em vez de anular ela por meio do sofrimento, ele redime o mundo que estava sobre a maldição. Em outras palavras, o autor está dizendo, o Salmo 8 não é verdade a meu respeito, não é verdade a teu respeito, mas ele é verdade a respeito de Jesus, e por meio dele, o Salmo 8 vai se tornar verdade para nós. Mas vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui eu quero fazer parar, é como se eu fizesse um sermão dentro do sermão. Esse verso merece um grande sermão, ou mais de um, mas não é nosso propósito. Aqui eu já vi muitas pessoas usando esse texto sem as qualificações, porque diz assim, Jesus curado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte em favor de todos. Todos? Então a pergunta é, por quem Jesus provou a morte? E se você fizer essa pergunta hoje, a 100 cristãos, 95% vai dizer todos os seres humanos. E é algo nessa resposta que você pode ver como algo bom, entre aspas. Assim, esse desejo de que outros desfrutem do perdão e das bênçãos e da graça, não é? E é bom que haja um sentimento em nossos corações de que todos sejam alcançados, não é? E é isso que nos impulsiona a pregar a todos os homens, não é? Então a resposta de 95%, quem sabe até mais, dos evangélicos, diria que ele experimentar a morte por todos, é por todas as pessoas, não é? Mas há algo doentio e fatal na visão, não é? Depende do que você quer dizer, a razão pela qual Jesus experimentou a sua morte, porque a gente assume que todas as pessoas sabem por que Jesus morreu, ou seja, quais eram os objetivos da sua morte, e por quem ele morreu, quem é esse, qual é a qualificação? Suponha que você diga assim, olha, eu acredito que Jesus morreu por todos, e eu respondo a essa pessoa que faz essa afirmação, eu pergunto, então, por que todos não estão salvos, se ele morreu por todos? A resposta provavelmente seria, porque você tem que receber o presente da salvação, você tem que crer em Cristo para que a sua morte conte para você. Isso é verdade, né? Você tem que crer. Mas então a gente diz, então você acredita que Cristo morreu por pessoas que agora estão no inferno?
da mesma maneira que Ele morreu por aqueles que estão no céu? E a pessoa diz: sim, a diferença é a fé daqueles que estão ou vão para o céu. A fé conecta você à morte, os benefícios da morte de Cristo, mas há um monte de problemas com isso. E não podemos mencionar todos, mas um. E isso é importante, porque se é isso que alguém acredita, essa pessoa não tem uma visão de qual o objetivo da morte de Cristo, né? Então, você está perdendo as profundezas do amor da aliança de Deus, tem por você em Cristo, e ao entender que é o mesmo amor que Ele tem por aqueles que estão no inferno para sempre. E você está de alguma forma negligenciando essa grande salvação. E a gente viu hoje pela manhã em Hebreus 2:3, ele diz: não negligencie esta grande salvação, não a diminua. Olhe para Cristo, olhe o que Ele realmente fez, não o que Ele tentava fazer, não o que Ele tentou com o seu máximo esforço fazer. Olhe, mantenha os seus olhos fixos no seu campeão, no autor da fé, veja o que Ele fez. Então quando você não enxerga, você não está dando ouvidos a essa grande salvação. Ela é uma pequena salvação. Então há uma grandeza em ser amado com o amor do Calvário, que você nunca saberá se acreditar que aqueles no inferno foram amados igual a você, tendo um destino totalmente diferente. Seria como se uma esposa insistisse para o marido: você só me ama de verdade se você amar todas as mulheres igual você me ama. Você pensaria assim: isso é ridículo, não é? É óbvio que o marido não pode amar a sua esposa da mesma maneira que ele ama todas as mulheres. Então não é verdadeiro o seu amor. Seu amor por mim só seria um amor verdadeiro se você amasse todas as mulheres com o mesmo amor. O meu amor por você é totalmente diferente, é totalmente único. Eu não amo mais ninguém assim. Pode haver um amor pelos próximos, homens e mulheres, mas nada igual ao amor que eu tenho por você. Seria irracional uma mulher achar: eu não acho que isso seja um amor verdadeiro se você não amar todas as mulheres como me ama. Então Paulo diz assim em Efésios 5, 25, 27: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, mas não só para dar uma chance a ela, para santificá-la, purificando-a por meio da lavagem da água pela palavra, para um dia apresentá-la a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por que Ele se entregou por ela? Para apresentá-la assim. É isso que a morte dele faz. A morte dele não é uma corda que foi jogada para quem pega. Como o amor de marido não é o amor que ele pudesse ter por todas as mulheres. Isso é que queremos dizer quando dizemos que ele morreu pela igreja, pela sua noiva. Isso que ele quis dizer quando ele disse: não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me deste. Em outras palavras, há um amor de aliança precioso e insondável entre Cristo e sua noiva, que o moveu a ir para a cruz no lugar dela, e que fez aquilo que ele queria, aquilo que ele intentava. Ele amou a igreja e se entregou por ela para torná-la santa, imaculada, para apresentá-la a si mesmo perfeita. A morte de Jesus é pela noiva de Cristo de uma forma diferente do que é óbvio, por aqueles que estão perdidos para sempre. E aqui está um problema em dizer que Cristo morreu por todos da mesma forma que morreu por sua noiva. Se Cristo morreu pelos pecados daqueles que finalmente estão perdidos, da mesma forma que Ele morreu pelos pecados dos que estão salvos, então pelo que os perdidos estão perdidos, se não é pelo pecado deles, pelo qual Jesus já morreu? Seus pecados foram cobertos e cancelados pelo sangue de Cristo ou não? O sangue dele realmente cancelou pecados ou não? E queremos dizer que sua morte pagou a dívida que esses pecados, porque cada pecado nosso criou uma dívida. A Bíblia diz que essa dívida foi paga. Ele cravou a conta da dívida
na cruz. Foi pago. Ora, se ele pagou o pecado de todos, por que alguém ainda estaria no inferno se não tem mais pecados? Sua morte, ela removeu a ira de Deus, é o que a Bíblia diz. Então não há mais ira sobre ninguém. Sua morte removeu a maldição da lei, então a lei não pode condenar. Sua morte comprou o céu para mim. Ele realmente fez essas coisas. É sobre isso que o livro de Hebreus vai falar. Mas o que significaria dizer de um descrente no inferno que Cristo morreu e pagou a sua dívida, acabou com a ira de Deus sobre ele, se ele está sofrendo exatamente a ira de Deus? Quero dizer que a dívida por seus pecados foi paga. Quando eu digo assim, não, Jesus morreu por todos, o que eu estou dizendo? Que a dívida de todos foi paga, que a ira de Deus foi aplacada. Você viu, ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação remove a ira. O que alguém estaria fazendo no inferno? Se sim, porque as pessoas estão pagando novamente? Porque Deus cobraria 2 vezes? Deus é justo, Ele não pode cobrar o mesmo pecado 2 vezes. Quando você diz Deus morreu por todos, eu perguntaria, você está dizendo que a ira de Deus foi removida de todos? Se sim, porque Deus está irado e derrama a punição sobre os pecados. Quero dizer, a maldição da lei foi removida, porque a morte de Cristo removeu a maldição. Se sim, porque as pessoas estão carregando a maldição no fogo eterno, porque elas ouviram: malditos, apartai-vos de mim. E uma resposta possível seria: pode-se dizer que a única razão pela qual as pessoas então vão para o inferno, e muitas pessoas deram essa resposta, é por causa do pecado de rejeitar Cristo, não pelos outros pecados que ela comete em sua vida, mas por esse pecado único de rejeitar Cristo. Então ele pagou todos aqueles outros pecados, mas rejeitar Cristo é um pecado que é o que leva a pessoa, mas não é verdade. A Bíblia ensina que a ira de Deus está sobre o mundo, não apenas por causa da rejeição de Cristo, mas por causa de cada um dos seus pecados. Por exemplo, em Colossenses 3, 5 e 6, Paulo se refere à imoralidade, impureza, ganância, amor ao dinheiro. É por isso que a ira de Deus está se manifestando. Você vê, a ira de Deus não está se manifestando só porque alguém não creu em Cristo. Essa incredulidade como o único pecado que está trazendo ira sobre a pessoa. Cada um dos pecados está trazendo. Então as pessoas que rejeitam Jesus realmente serão punidas, não apenas por terem rejeitado a Cristo, mas por cada um dos seus pecados específicos, não simplesmente por rejeitar a Cristo, porque esses pecados não foram propiciados, não foram pagos. Em que sentido Jesus provou a morte para uma pessoa que está no inferno? Então voltamos ao problema. Em que sentido Deus teria provado a morte pelo pecado? Você pode dizer assim: ele provou a morte pelo pecado deles. Se eles ainda são culpados pelo pecado deles, e se eles ainda sofrem punição pelo pecado deles, então como é que Jesus sofreu pelo pecado deles? Talvez alguém possa usar uma analogia, não é? Você pode dizer: Cristo comprou uma passagem deles para o céu e ofereceu a eles livremente essa passagem, e eles tinham que recusar ou aceitar. Então eles não quiseram a passagem, então eles foram para o inferno. A pessoa estaria parcialmente certa, né? Mas Cristo oferece seu perdão livremente a todos, e qualquer um que receba como um tesouro é salvo. Mas o problema com a analogia é que a compra da passagem para o céu não é, na verdade, um ticket. O problema é quando as pessoas levam a analogia como muito real, né? E se ela for muito real, ela não é uma analogia. Jesus não comprou um ticket para o céu. Como é a passagem que Cristo comprou para o céu? É o cancelamento dos nossos pecados. Portanto, se você se tivesse comprado a passagem, você não teria como não ter o destino, porque a passagem é o cancelamento dos pecados.
Mas o que vimos é que aquelas que recusam a passagem são punidas por seus pecados. Então é óbvio que o pecado delas não foi cancelado. E é óbvio que a analogia de recusar uma passagem é completamente deficiente. Então, que significado tem dizer que seus pecados foram cancelados se você no final ainda é culpado deles? Seus pecados vão levá-los à destruição e mantê-los para sempre longe de Deus. Então seus pecados não foram realmente cancelados na cruz. E portanto, não foi comprada nenhuma passagem para você, porque a passagem é o cancelamento dos pecados na cruz. O bilhete para o céu que Jesus obteve para mim, pelo seu sangue, é a limpeza dos meus pecados. Não é um ticket realmente, que simplesmente eu não peguei o ticket. É o cancelamento dos meus pecados, cobrindo-os, carregando-os em seu próprio corpo, para que eles nunca mais me levassem à ruína. Nunca possam ser trazidos contra mim novamente, nunca. Quem tentará a acusação contra os eleitos de... Ninguém. Jesus cancelou o pecado deles. A lei não tem nada para apontar, nem Deus. Então foi o que aconteceu quando ele morreu por mim. Hebreus 10:14 diz: por meio de uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoado diante de Deus para sempre, pela oferta da sua vida na cruz. É isso que é Jesus morrer por alguém, é aperfeiçoar para sempre. É isso que significa que ele morreu. Quando eu digo que Jesus morreu por mim, significa o quê? Significa Hebreus 9:28, Cristo também foi oferecido uma única vez para levar o pecado de muitos. Ele carregou meus pecados, ele realmente carregou. Isaías 53, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Não é que estaria se eu acreditasse, estava de verdade. O castigo que me trouxe a paz 12 mil anos depois já estava sobre ele, portanto o castigo não pode estar sobre mim. Ele realmente sofreu por eles. Ele não pode, eles não podem, não cairão sobre minha cabeça no julgamento nunca, porque eles já caíram na cabeça dele. É isso que significa Jesus morrer por alguém. Não é comprar uma chance, é salvar. Se você me disser então que na cruz Cristo só realizou por mim o que ele realizou por quem está no inferno, então você tira da morte de Jesus a realização de qualquer coisa. A morte dele realmente não faz nenhuma diferença, porque ele morreu por mim e morreu por quem está no inferno. Então não é a morte dele que fez eu ser salvo, nem a morte dele faz nada que impede alguém de estar no inferno. A morte dele não faz nada. Mas ela é uma expiação. E se é assim, ela perdeu o seu precioso poder de garantia dos meus pecados, de que eles foram realmente cobertos, cancelados, e a maldição ele não tomou sobre ele, porque eu vou ter que tomar sobre mim ainda. E ele não tomou o meu cálice da ira, porque eu ainda vou ter que beber. Não existe o cálice da ira particular pelos pecados do Josemar, que pode ser bebido há 2 mil anos atrás, e pode ser bebido de novo. Ele foi bebido ou não foi bebido. Não é um jogo, não é uma brincadeira. Jesus não brincou que bebeu o cálice da ira, ele bebeu. Ele não brincou de experimentar uma maldição que não experimentou, que talvez Josemar vai. Se ele bebeu a minha maldição, não há condenação para os que estão nele. Esse é o alto preço a pagar para dizer que Cristo provou a morte por todos da mesma forma. É abrir mão de todo o evangelho. Então você olha para o contexto de Hebreus 2:9, um bom lugar para mostrar que a morte de Cristo teve um desígnio objetivo, especial para o seu povo escolhido de Deus, que não teve para outros. Então o que significa todos? No final do versículo 9, o escritor diz: pela graça de Deus, Cristo provou a morte por todos. A questão aqui é se todos se refere a todos os humanos sem distinção, ou se refere a todos dentro de um certo grupo. Se eu marco uma reunião de ministério e digo assim, quando eu chegar aqui: todos já chegaram? Vão responder: todos. Que todos? O mundo inteiro está aqui? Todos dentro do grupo
que eu marquei a reunião, que são os irmãos do ministério. Então, se a gente marca um almoço de família, a gente chega e diz: todos já chegaram? Alguém diz: todos chegaram. Mas é óbvio que esse todos tem uma qualificação, não é que o mundo inteiro sem distinção chegou. Todos da família estão aqui, não é? Eu não quero dizer todo mundo. Quando diz assim, todo mundo já chegou, todo mundo. Eu não estou dizendo todo mundo, o mundo inteiro chegou. Todo mundo dentro daquele grupo de pessoas. Então a gente mesmo usa essa expressão o tempo todo. Aí eu já estou usando uma assim, o tempo todo. Não é o tempo todo, não é? Então a gente usa isso, todo mundo vai. Todo mundo quem? O mundo inteiro vai? A gente está com um amigo, está com um irmão, você fala assim, todo mundo vai ao Maracanã amanhã. Como assim todo mundo? Lá só cabe 70 mil pessoas. Não cabe o mundo inteiro. Todo mundo do nosso grupo. Todo mundo que costuma ver jogos juntos, vai todo mundo. Então qual é o grupo que o escritor tem em mente? Toda a humanidade sem distinção ou algum grupo? É isso que você sempre tem que olhar quando vê esse tipo de afirmação. Como quando eu falo todo mundo chegou, é óbvio que as pessoas têm que ter uma qualificação para o que eu estou dizendo, senão vira conversa de maluco, né? Então vamos deixar o autor responder, enquanto nós traçamos o seu pensamento nos próximos versos. O versículo 10 é o suporte para o versículo 9. Cristo provou a morte por todos. Aí ele diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo seu sofrimento o autor da salvação deles, dos filhos que são trazidos à glória. Em outras palavras, imediatamente após dizer que pela graça de Deus, Cristo provou a morte por todos, o escritor explica que o desígnio de Deus era trazer muitos filhos à glória. Então no versículo 9 e 10, indo junto, diz, Cristo provou a morte por todos, porque parecia apropriado a Deus que a maneira de levar os seus filhos à glória fosse por meio do sofrimento e da morte de Cristo. Isso significa que o todos do versículo 9 se refere a cada um dos filhos, todos os filhos sendo levados à glória no versículo 10. Em outras palavras, o desígnio de Deus, o objetivo e o propósito de Deus ao enviar Cristo para morrer era particularmente para levar seus filhos do pecado, da morte, do inferno para a glória. É isso que a morte dele faz. Ele tinha um olhar especial para os seus próprios filhos eleitos. É exatamente o que o Evangelho de João diz no capítulo 11, verso 52. Ele diz assim, que Jesus morreria para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Esses filhos de Deus que Cristo morreu para reunir são os filhos que Deus está levando à glória por meio da morte de Cristo. Hebreus 12, 10. Então você pode ver que isso está nos próximos versos, no versículo 11 e 12. Pois tanto aquele que santifica, isto é, Cristo, né? Como os que são santificados, os filhos que ele está conduzindo à glória, são todos de um mesmo Pai. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, aí está citando o Salmo 22, né? 22, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da congregação eu cantarei o teu louvor. Em outras palavras, os filhos que Deus está levando à glória por meio da morte de Cristo são agora chamados de irmãos de Cristo. Foi por cada um desses que Cristo provou a morte. E o versículo 13 agora chama eles não apenas de irmãos, mas em outro sentido chama de filhos. Porque e outra vez diz, postarei nele a minha confiança, ou seja, a própria confissão de fé de Cristo em seu Pai, junto com seus irmãos, porque quem está falando é Ele. E outra vez, eis eu e os filhos que Deus me deu, todos que Ele salvou. Então observe, os filhos que estão sendo levados à glória por meio da morte de Cristo, são agora chamados de filhos que Deus deu ao seu Filho. Eles se tornam apenas filhos, apenas escolhendo Cristo. Deus coloca um favor sobre eles e os traz a Cristo e dá a Cristo. Eis agora eu e os filhos que tu me deste. E para cada um deles ele provou a morte.
e essa morte leva eles à glória. A morte realmente os purifica, ela os prepara até eles serem apresentados imaculados. Cristo amou a sua igreja, entregou a sua vida por ela, para que ela seja assim. Então é exatamente isso que Jesus falou aos seus próprios discípulos em João 17,6: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste deste mundo, eram teus e tu me deste. Então a imagem que temos é um povo escolhido que o Pai livre e graciosamente dá ao Filho como seus filhos. Então observe como o versículo 14 e 15 conectam o objetivo da encarnação e morte de Cristo a esse grupo escolhido de filhos. Portanto, visto que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, ou seja, em outras palavras, visto que aquele que o Pai deu ao Filho tem uma natureza humana, por causa disso, ele mesmo participou da mesma natureza, ou seja, da natureza humana, para que por sua morte tornasse impotente. A morte dele não é uma coisa, a morte dele faz coisas. A morte dele tornou impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e pudesse livrar aqueles que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, a saber, cada um daqueles filhos e irmãos, porque no texto eles são chamados tanto de irmãos de Cristo como de filhos de Cristo, que o Pai deu a ele, os filhos que tu me deste, os irmãos que me deste. Então aqui a razão dada para a encarnação e a morte de Jesus no versículo 14 é que os filhos compartilhassem, o filho compartilhasse, porque os filhos compartilham o que Deus deu a ele, da carne e do sangue, então ele também teria que participar, e essa é a razão pela qual Cristo assumiu a carne humana, para que os filhos que Deus deu a ele fossem salvos. E os filhos, de acordo com o versículo 13, não são humanos em geral, mas os filhos que Deus deu a Cristo. E assim todos os desígnios e objetivos da encarnação e morte de Jesus era levar esses filhos à glória, ou levar esses irmãos à glória, e a morte dele cumpre o que ela fez, é perfeita. A morte dele é totalmente potente e realiza as coisas que ela realizou. Ela leva os filhos de Deus à glória, porque a sua fé é comprada pela morte de Cristo, não é? Então a gente não, aqui eu só parei porque é um verso assim no meio do assunto geral que é importante para aquele início, não negligenciar tão grande. A salvação que Cristo traz é uma grande salvação, não é algo vago. Ele não fez nada na cruz, mas aquilo pode valer alguma coisa dependendo do que vai acontecer. Não, ele fez, ele realizou, ele aperfeiçoa para sempre essas pessoas. E a gente podia continuar, não é? Mas Jesus veio, o Pai enviou o Filho. A morte de Jesus era para realizar algo definido por seus irmãos, seus filhos, aqueles a quem Deus lhe deu do mundo. Então há uma aplicação. Nós não estamos interessados em esconder de ninguém o valor infinito da morte de Cristo, e como ela cumpre perfeitamente tudo o que ela devia fazer. Deus, todo aquele que crê é salvo, e as pessoas às vezes elas criam a partir disso doutrinas que não estão lá no texto. É óbvio, não é? Porque todos os filhos de Deus são salvos e todos eles creem, porque crer é uma das bênçãos espirituais que ele comprou. Quando você crê como deveria crer, você vai descobrir que sua crença, como todas as outras bênçãos espirituais, foram compradas pelo sangue dele. É por isso que a morte dele consegue exatamente tudo o que ela devia fazer, porque ela compra todas as bênçãos espirituais: crer, se arrepender. Foi comprada pela morte. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem? Todos pelos quais ele entregou, porque todos para os quais ele morreu, ele abençoou
com essas bênçãos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade soberana, né? Para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si. Deus é que nos fez agradáveis a Ele, não foi o que nós fizemos. Ele nos fez agradáveis a Ele mesmo, em Cristo, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão de todas as ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você vê que Ele fez abundar para conosco. Conosco quem? Quem é o recipiente dessas bênçãos, em toda a sabedoria, é quem Ele elegeu em Cristo, não é? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propôs em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz tudo, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, o pecado da incredulidade, ele foi coberto pelo sangue em seu caso, e portanto o poder da misericórdia de Deus foi liberado através da cruz, para subjugar a sua rebelião e levá-lo ao Filho. É assim que Ele nos levou ao Filho, como Jesus disse: você não tornou a cruz válida, você não tornou a cruz finalmente valiosa, você não foi você que fez a cruz valer a pena. A cruz se tornou efetiva em sua vida ao comprar sua fé. Não foi sua fé que validou a cruz, foi a cruz que te deu a tua fé. Você inverte tudo quando você acha que a tua fé valida a cruz, senão a cruz era inútil. Mas é o contrário, você não tornou a cruz efetiva em sua vida pela fé. Aconteceu o oposto, a cruz se tornou efetiva em sua vida ao comprar sua fé, como uma bênção espiritual. Então a glória está totalmente em Cristo, no teu crer, no teu se arrepender, porque isso é Ele levando os seus irmãos à glória, aqueles que tu me deste. Glória que seus pecados realmente foram cobertos, porque Ele realmente provou a morte, o cálice, a ira. Glória que sua culpa realmente foi removida, quando Jesus provou a morte para você. Glória que a maldição da lei realmente foi levantada, e que a ira de Deus realmente foi removida, e que a fé preciosa que une você a todo o tesouro em Cristo foi um presente comprado pelo sangue do próprio Cristo. Cristo provou a morte por todo aquele que tem fé, porque a fé de todo aquele que crê foi comprada pela morte de Cristo. Ele realmente é tudo em todos que Ele salva. Ele é tudo, Ele não é parte, Ele não é grande parte, Ele é tudo em todos. Então, voltando, eu disse que isso não seria um sermão, em outras palavras, o autor está dizendo: o Salmo 8 não é verdade a nosso respeito, mas é verdade a respeito de Jesus, e por meio dele é verdade para nós. Alguém pergunta como? A resposta está nesse versículo maravilhoso, mas profundo do que parece, né? Que é o 10: ao levar muitos filhos à glória, pareceu adequado a Deus, por meio de quem tudo existe, aperfeiçoar o archegos, da salvação deles por meio do sofrimento. Então a palavra aqui que a gente traduz, eu já falei isso, como autor, algumas versões pioneiro, no grego às vezes significa comandante supremo, o capitão, e às vezes o campeão, coisa que era muito comum naqueles dias. Jesus Cristo é o nosso campeão, é o nosso capitão. Por isso que eu falei que aqui ele está dizendo: olhe para Cristo como rei, como capitão, e como aquele que se orgulha dos seus irmãos, dos filhos que tu me deste, dos irmãos que tu me deste. Ele usa as duas expressões. Então o campeão é alguém que se engajava em combate representativo. Jesus estava fazendo isso realmente na cruz. Ele estava enfrentando aquilo que eu devia enfrentar. Se ele vencesse, eu venci. Não dependia em nada do que eu ia fazer. O que eu faço é que depende do que ele fez. Então
imagine uma batalha em que o campeão que está lutando em sua própria frente de combate, você se vê em apuros diante de inimigos poderosos, que você não tem a menor chance. É a morte certa, é a condenação certa, é a ira certa. E o que faz o campeão? Ele não permanece na sua posição de segurança, como eu falei das pessoas que não desceram. Ele corre até você, coloca-se entre você e o inimigo e diz: eu vou enfrentar o inimigo em seu lugar. É isso que a Bíblia quer dizer aqui. Jesus Cristo é o nosso capitão de todos aqueles que o Pai deu a Ele, é o nosso campeão. Se Ele vencer, todos os filhos venceram, todos que Ele representa, porque o campeão representava pessoas. Davi representava Israel quando foi lutar contra Golias. Ele era o campeão de Israel. Quem ele representava? O mundo inteiro? Ele representava Israel. Se Davi vencesse, Israel venceu. Se Davi perdesse, Israel perdeu. O versículo 14 diz que ele destruiu o poder da morte ao ressuscitar, ao morrer e ressuscitar. Jesus Cristo fez isso como nosso grande campeão, como capitão da nossa fé. Ele abriu uma brecha nos muros implacáveis da morte, para que todos que estão nele atravessassem, todos que o Pai deu a ele. C.S. Lewis usa a expressão: ele abriu uma fenda nos muros impiedosos do mundo e da morte para nós passarmos. Então, muitas religiões falam sobre morte e sobre pós-vida. Sim, existe algo depois da morte, mas o que o cristianismo oferece, queridos, não é apenas uma descrição geral da vida após a morte, uma coisa vaga. Como é a vida após a morte? A ressurreição de Jesus Cristo, o túmulo vazio, o fato histórico da ressurreição, Ele vivo, como é a vida após a morte, após a vitória sobre a morte. Então você vê o que outros estão falando de maneira embaçada e turva. Um filho de Deus vê de maneira clara. É por isso que ele foi liberto do poder da morte. Ele vê o Cristo ressuscitado. Ele não tem vaga ideia do que seria uma vida após a morte. É a vida de glória de Cristo, seu corpo glorioso. Então Hamlet estava enganado, porque naquele famoso diálogo de ser ou não ser, eis a questão, Hamlet está discutindo se ele se mata ou não. Ele está naquele mesmo drama de Tolstói, que Freud falou, que Camus falou. Vale a pena continuar vivendo essa vida? Ser ou não ser? Ele está perguntando: morrer agora ou não? Me mato ou não me mato? Mas ele chega a uma conclusão. Ele diz: a morte é o país desconhecido, de onde nenhum visitante jamais voltou, e isso nos deixa com medo. E ele diz assim, nessa coisa do ser ou não ser: é melhor o mal que a gente conhece do que o mal que a gente não conhece. E como a morte é esse país distante do qual ninguém volta, ele chega à conclusão naquele diálogo ser ou não ser, que é melhor ficar vivo mesmo com as aflições, porque ele diz: que tipo de aflição deve haver depois da morte? Nós não sabemos. Então, pelo menos a aflição de agora eu já sei como é. É ruim a aflição, né? Mas eu sei como é. Mas ele estava errado, está vendo? Porque ele disse que a morte é um país desconhecido, não para os filhos de Deus. Por quê? Porque ele disse: a morte é um país desconhecido, de onde ninguém jamais voltou, mas Cristo voltou. Não é um país distante e obscuro de quem não mais ninguém voltou, porque Cristo voltou da morte. Ele estava errado porque alguém voltou. Quando eu vejo que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele destruiu o poder da morte, que Ele abriu uma fenda nos muros implacáveis do mundo e fez um buraco pelo qual nós passamos, e leva todos os filhos de Deus que Deus deu a Ele, seus irmãos, a atravessar, então eu já não sou mais covarde e não tenho mais medo. Ninguém tem medo de inimigos que foram derrotados. A gente só não se dá conta de quão escravos somos do medo da morte, até que a fé na ressurreição de Cristo entre em nossas vidas e nos liberte. Porque nós só sabemos do que éramos escravos quando somos livres, queridos. O homem nunca vai saber o que é ser livre, porque como ele não é livre, ele não tem como saber.
A gente vê um monte de vídeo na internet, eu salvo tudo, tem um monte assim, de criancinhas, pequenininha, né, 2 anos, e aí o pai e a mãe chegam com um óculos assim, e bota na criança, a criança ela reclama, começa a querer chorar, e ela abre o olho, de repente você vê o cara de espanto no neném lá, na criança, né? Começa a regalar os olhos, começa a rir, porque ele começa a ver tudo nítido. Aquela criança não enxergava direito, ela via tudo embaçado, o mundo dela era um borrão, mas ela achava que o mundo era um borrão? Não, ela era uma criança, ela não conseguia entender isso, ela era escrava daquele mundo turvo, ela nunca tinha visto o rosto da mãe direito, nunca tinha visto o rosto do pai. Então quando eles botam o óculos, ela está chorando, porque uma criança botar um óculos, né, com um troço amarrado, elas não gostam, mas quando elas abrem os olhos, elas se espantam. Isso é alguém livre. Antes ela não estava espantada, ela sequer achava que enxergava mal, ela sempre enxergou mal, é uma criança. Então só quem é livre do medo da morte é que descobre como tinha medo da morte, como realmente esse era o pavor, e por causa do medo da morte, todos eram escravos de Satanás, ou seja, todos vivem desesperadamente, acreditando em sugar do romance, do dinheiro, da posição, alguma coisa que vale a pena viver, para nós não pensarmos muito na morte. Mas a gente não se dá conta de quão escravos somos do medo da morte, até que a fé na ressurreição de Cristo entra em nossa vida e começa a nos libertar. É como aquela criança, a gente começa a enxergar, e a gente se dá em conta, eu não enxergava nada, o mundo não é todo borrado como eu achava. A criança está vendo, né? O mundo é nítido, a cara da mamãe é nítida, a cara do papai é nítida, as cores são nítidas, o mundo não é um borrão, ela está livre da escravidão de enxergar o mundo de maneira errada. Para ilustrar ainda mais, a gente vai ver depois, porque esse texto vai falar para você olhar para Jesus como seu sacerdote, o livro de Hebreus. Na verdade, o livro de Hebreus é sobre como olhar para Cristo e o que a morte dele realmente fez, não tentou fazer. E a gente então vai olhar isso quando isso chegar, mas pense por um momento numa conversa hipotética entre um cristão lá da época. Esses cristãos estão com medo, né? A princípio eles estão precisando do evangelho, é o que o autor está dizendo. Imagine se eles têm realmente o evangelho e eles começam a conversar com um vizinho, não é? Um vizinho a respeito disso, e o vizinho dizia: olha, o cristianismo é uma nova religião, né? Hoje a gente está tão acostumado com o cristianismo, né? Mas naqueles dias, isso é uma religião nova, né, que começou aí. E o vizinho ia dizer: eu adoro religião, porque eles gostavam de várias, eles gostavam de um monte de coisa. Era uma sociedade plural assim, né? E o vizinho ia dizer: olha, toda aquela pompa, sacrifícios, sacerdote, templos, eu acho isso legal demais. E o consolo de saber que a divindade agora está satisfeita com você, porque você pagou as oferendas para ela. Então me diga aí, cristão, onde fica o templo? E o cristão dizer: nós não temos templo, Cristo é o nosso templo. O vizinho já acha estranho, a religião não tem templo, como assim? E se não tem templo, o vizinho ia perguntar: e onde é que ficam os sacerdotes para exercer a função deles? E o cristão dizia: não, nós não temos sacerdotes, Cristo é o nosso sacerdote. E o vizinho ia pensar: então como é que é feito os sacrifícios se não tem sacerdote para fazer os sacrifícios, as oferendas para conquistar o favor da divindade? O cristão não falar: olha, nós não precisamos fazer isso, Jesus é o nosso sacrifício. Aliás, Ele é a própria divindade que veio para nós. E o vizinho pergunta: que tipo de religião é essa? Ela é totalmente diferente de qualquer outra coisa, está tudo errado. E o cristão ia ter que dizer: olha, na verdade não é uma religião, propriamente. Não recebemos uma religião para tentar fazer algo, para tentar ser aceitos por Deus. Na verdade nós recebemos Deus. Deus é que veio, Deus é que fez, Deus foi o sacrifício, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso templo,
Ele é tudo. Não temos um Deus distante, no topo de algum lugar, em que nós, com templos, com sacerdotes, oferecemos oferendas para Ele nos dar alguma coisa. Ele mesmo é que veio, e não nós que fomos a Ele. Ele provou a morte, abriu o caminho para além da morte. Ele foi o capitão da nossa salvação, e é por isso que a salvação é totalmente pela graça. Ele veio a nós, nós não fomos a Ele. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Religiões costumam dizer: viva corretamente, e Deus vai te elevar cada vez mais. Mas o Evangelho diz: Deus, a um custo infinito para si mesmo, desceu a nós, viveu o que deveríamos ter vivido, e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, e agora nós podemos viver para a sua glória. É exatamente o inverso de toda a ideia que a religião tinha, com os seus templos, sacerdotes, sacrifícios, e apaziguar a Deus pelo que o próprio homem faria. Portanto, não transforme o cristianismo em qualquer outra coisa que o homem faça, porque isso é exatamente o oposto. Isso é fazer aquilo que a gente viu, que ele diz: não faça, não tratem com menosprezo essa grande salvação. O Evangelho é uma grande salvação, não uma grande tentativa. Se vocês verem Cristo dessas formas, ele está dizendo para aquelas pessoas: vocês não vão ter medo, nem vão ser tímidos, e vão saber lidar com todos os problemas. E continue ouvindo o que Hebreus diz. Ele é nosso capitão, ele enfrentou a morte por nós, não por todos. Ele não foi o capitão de todos. Ele não venceu a morte para todos. Para quem ele venceu, a morte foi vencida. Para quem ele propiciou o pecado, o pecado foi propiciado. Para quem ele bebeu o cálice da ira foi tomado. Para quem ele foi feito maldição, não pode ser mais maldição. É uma grande salvação. E para encerrar, ele é o irmão que se orgulha de nós. Nós vemos que ele é o rei, é o capitão e o irmão. Versículo 11 e 12 diz: tanto os que santifica Cristo, quanto os que são santificados, provém de uma só família. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Eu venho a ti com os irmãos que tu me deste. Não é assim que ele falou? Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na presença da congregação cantarei os teus louvores. Para aqueles que vêm de cultura, a gente, né, que vive na cultura ocidental, e a cultura ocidental é altamente individualista agora, né? Quase todas as outras culturas ao longo da história, elas valorizavam a família, e muito mais do que é valorizado hoje. Então, nossa cultura individualista, quando nós queremos apresentar nossas credenciais, nós mostramos o nosso currículo, o que eu fiz, o que eu sou, minhas realizações. É o nosso currículo. Não tem nada a ver com ninguém, tem a ver comigo. É a cara do individualismo da nossa cultura. Então nós falamos sobre nossas... O que você bota no seu currículo? Suas conquistas. Onde estudamos, onde trabalhamos, o que sabemos, nossas habilidades. A gente diz: essas são as melhores coisas que falam a respeito de quem eu sou. Não colocamos o nome dos nossos antepassados no nosso currículo. Mas em outras culturas, na cultura em que isso está sendo escrito, e as culturas do passado, e muitas culturas são mais realistas do que nós, porque elas reconhecem, elas reconheciam que você não é apenas fruto da sua escolha. Você não escolheu onde nasceu, você foi criado por um pai e uma mãe. Você não pode dizer que chegou lá pelo que você é, pelo que você fez. Simplesmente, não é a sua história. Você foi aonde os seus pais te conduziram, estudou onde eles te colocaram, comeu a comida que eles te deram. Você, em vez de ser esse ser individual, você é muito dependente. Tua história depende totalmente, para o bem e para o mal, de todas essas coisas. Você é em grande parte produto da sua família. Quanto mais envelhecemos, mais percebemos a enorme influência que nossos pais, avós e parentes tiveram na nossa formação, para o bem ou para o mal.
Por isso, na antiguidade, quando alguém queria se recomendar, o seu currículo, ele apresentava a sua genealogia. Os imperadores romanos faziam grandes genealogias para provar sua nobreza, e não só falavam do que ele faz, mas qual é a sua linhagem, o que seus avós fizeram. Assim como hoje as pessoas enfeitam os seus currículos, começam a botar coisas, tudo, né? Tem gente que vê na internet, nas bios das pessoas, o cara fez um cursinho, ela põe lá, e às vezes mente, porque como tudo que você é depende do teu currículo, você tende a não ser muito honesto, a dar uma inflada no que é bom e omitir o que é ruim, não é? Naquela época, como eles achavam que a genealogia era a coisa mais importante, eles colocavam na genealogia as pessoas que eles se orgulhavam. Se tivesse alguém que era vergonhoso, eles tiravam da sua genealogia, pulavam aquela geração. É surpreendente, então, que Mateus, um livro escrito para apresentar Cristo ao mundo, o primeiro capítulo seja justamente a genealogia de Jesus, que é o seu currículo. E veja o que está lá. Mulheres não eram mencionadas, mas eles mencionam 5 mulheres na lista. Na genealogia romana, nem na judaica, nunca a mulher era mencionada. E quem são essas mulheres? Tamar, vítima de incesto, da qual nasceu seu filho. Betsabá, a adúltera. Raabe, a prostituta. E Maria. As pessoas pensam assim, Maria era uma pessoa íntegra, era verdade, mas ela não era vista dessa forma. Ela era vista como uma menina solteira que ficou grávida, o que era um escândalo. É por isso que Jesus sempre ouvia dos fariseus assim: nós sabemos quem é o nosso pai, você não sabe quem é o seu. Era um lugar pequeno, todos acabaram sabendo da história. Nós achamos maravilhosa, o anjo falando com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra, e você vai conceber. Mas você acreditaria se alguém no teu bairro contasse isso para você? Se alguma menina grávida contasse, todos iam celebrar, que maravilha. Você pensaria, que história é essa? Então, mesmo Maria, na sua integridade, não era vista como uma pessoa íntegra. Pelos padrões morais, eram pessoas que causariam vergonha, pessoas que você, mesmo que tivesse na sua linhagem, você omitiria. Porque é assim que as pessoas faziam, é assim que os imperadores faziam, é assim que todo mundo fazia. Sabe o que isso significa? Essa frase em Hebreus é um duplo negativo carregado de sentido. Ele não se envergonha de dizer: aquele é meu irmão, Josemar é meu irmão. Ele não sente vergonha. Não é que ele não sente vergonha de Raabe, ele não sente vergonha de nenhum de nós. Ele diz: esses são os meus irmãos. O livro diz, ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Por quê? Porque naquele tipo de cultura, você se envergonharia de todo mundo que não é digno de mencionar como a sua família. Você tirava da sua genealogia, pulava do bisavô para o tetravô, para não passar em alguém que você não quer. Tu pulava seu bisavô se ele foi alguém que não estava de acordo. Aqui está dizendo, não importa o que você tenha feito, ele não se envergonha. Paulo matou Estevão, Paulo era legal. Eu não me envergonho de chamar Paulo de meu irmão. Eu vou apresentar ele ao mundo inteiro como meu irmão. É o que o texto está dizendo. Então a gente falou, aqui o autor deve estar dizendo assim: olhe para ele como rei, como capitão, campeão, e como aquele que se orgulha de nós como seus irmãos. Então, através da morte de Jesus, por meio do seu sacrifício, pela união com Ele, você faz parte da família, e não é uma coisa constrangedora para Ele. Você pode ser alguém de quem Ele canta com alegria. Ele diz: eu vou cantar na congregação dos santos com os irmãos que tu me deste. Eu não me envergonho deles, eu me glorio neles. Não importa o que disseram sobre você, não importa a opinião dos seus pais, dos seus irmãos, do mundo. Um filho de Deus nunca é governado pelo julgamento. Eu sou uma pessoa deprimida, eu sou muito complexada, porque eu fui tratado assim. O filho de Deus não é assim. Porque o filho de Deus não se envergonha de dizer: é meu irmão. É isso que constrói a identidade dos filhos de Deus. Não é o que meu pai dizia, não é o que disseram, não é o que os amigos falaram,
é o que a pessoa mais importante do universo diz. Ele diz: eu não me envergonho de que ele é meu irmão. Eu louvo o fato dele ser meu irmão na congregação. Eu me levanto do meu trono de glória e digo: é meu irmão. Eu apresento ele ao mundo. Nós temos um irmão que se orgulha de nós, e toda a nossa identidade agora é construída sobre esse irmão. É por isso que o nosso passado, as coisas que aconteceram, não define mais nada a nosso respeito, não nos coloca em cadeias de complexo, em cadeias disso. Isso é só, o autor de Hebreus está dizendo, se você não ter olhado para Cristo como seu irmão, que não se envergonha de você. Vocês aí que estão sendo totalmente marginalizados na cultura romana, vocês estão mal porque não têm olhado para Cristo. A identidade de vocês está vindo desse império mal, em vez de vir de Cristo, porque senão vocês estariam sabendo lidar com essa exclusão, estando muito bem, porque Jesus não se envergonha, o ser o maior do universo. Então, você precisa ter Cristo realmente, uma visão clara dele como rei, uma visão clara dele aqui, né, nisso de Romanos, de Hebreus, uma visão clara nele como aquele que realmente venceu no seu lugar todas as coisas, como seu campeão, e depois ter uma visão que ele é o seu irmão que não tem vergonha de você, não há nada em você que faça ele constrangido te apresentar ao mundo e dizer: meu irmão que meu pai me deu, eu vim, morri, me cobri com sua culpa, para que eu levasse todos os meus irmãos para casa, todos os meus irmãos que meu pai me deu, e quando eu estou com eles, agora diante do mundo inteiro, eu me orgulho, eu não me sinto vergonha de chamá-los de irmão, meus irmãos. Ele é o rei que se envolve conosco, o capitão que enfrenta a morte por nós, e o irmão que se orgulha de nós. É isso que nos constrói. É assim que nós sabemos lidar com qualquer coisa. É o que o autor de Hebreus está dizendo para eles. Agora lembre-se do que dissemos no início, para encerrarmos. As pessoas sofrem com medo e desânimo por causa do que acontece na vida delas. Aplique essa verdade enquanto concluímos, e depois continue aplicando durante a semana. Primeiro, do que você tem medo? Talvez você não acredite totalmente nisso, mas se for verdade, você gostaria de crer. Aquelas pessoas não tinham uma visão clara disso, então elas estavam com medo, elas estavam envergonhadas pela marginalização que a cultura fazia delas, elas estavam com problemas. Se isso é verdade, então você pode se libertar de qualquer medo do futuro. Você tem medo do futuro? Ter medo do futuro basicamente é o que a ansiedade faz, não é? Tem medo do que vai acontecer no ano que vem, daqui a 2 anos ou amanhã. Jesus Cristo, ele foi ao futuro para você. Ele é o seu capitão que já garantiu o seu futuro. No seu futuro não há nenhuma ira, no seu futuro não há nenhuma maldição, no seu futuro nada pode te separar do amor do Pai. É isso que é o seu futuro. O que você tem medo nesse futuro? O que pode estragar o seu futuro? A morte? A espada? O autor de Hebreus está dizendo: de que futuro vocês têm medo? O que há no futuro que não seja uma glória? O futuro para nós traz um peso eterno de glória muito excelente. Nosso futuro não tem nada para nos assustar, não temos medo do futuro. Ele está dizendo para aquele povo que estava com medo: vocês estão com medo porque não estão olhando para Cristo, porque Cristo já está no nosso futuro. Ele é o nosso futuro. O que há no futuro de vocês para assustá-los? O Império Romano? A espada de Nero? Não é isso que está no futuro de vocês. E essas coisas não podem separar vocês do futuro de vocês, se vocês enxergarem Cristo como seu rei, como seu capitão, seu campeão, e como um irmão que não se envergonha de vocês. O mundo está sob nossos pés, como o Salmo 8 disse agora, de novo, por causa dele. O mundo como deveria ser, onde tudo o que é triste será uma mentira a nosso respeito. Ele nos coroou de glória e honra. Ele já foi. Essa realidade é garantida, não depende do que você faz, do que eu faça. E agora Ele está só esperando os seus irmãos
todos o que ele leva para a glória. Não é se você consegue chegar, ele vai te receber como irmão, você é o irmão que ele está levando para casa. Está tudo preparado. O autor de Hebreus está dizendo assim: não há nenhuma razão para vocês terem medo do futuro. Vocês são as únicas pessoas que não devem ter medo do futuro. O mundo inteiro deve ver, que todo mundo, como até Freud pode ver, até Tolstói, até Camus pode ver, estamos todos apavorados com o futuro, com a morte. Vocês não têm medo do futuro. Agora, você tem medo do teu passado? O passado. Você tem medo de alguma coisa vir à tona? Você acha que a sua vida foi de tal maneira que ela te assombra? Cristo resolveu isso. Ele foi ao teu passado, ele carregou tudo, não tem nada no teu passado. Ele olha para você, para toda a sua história e diz: é meu irmão, eu não sinto vergonha dele. Você sente vergonha do teu passado? Ele está dizendo: não sinta, não há nenhuma razão mais. Você não tem medo do futuro e nem o teu passado te assombra. Não há nada para te assombrar no passado. Você anda desanimado por causa dos seus problemas no presente. Então, quando você se pergunta se Deus está mesmo comprometido com a minha glória, por que eu sofro tanto? Você vê, ele está dizendo: não tem nada para você ter medo no futuro, não há nada para você se envergonhar do passado e o presente. Lembre-se de que a glória de Jesus foi intensificada pelo seu sofrimento. O sofrimento não diminuiu sua glória. Ele está falando para eles. Por quê? Porque não há nada mais belo do que aquele que abriu mão da sua beleza para que você fosse belo diante de Deus. Não há força maior do que aquele que foi o suficientemente forte para se tornar fraco, vulnerável, para que você chegasse ao Pai. Não há glória maior do que daquele que abriu mão da própria glória para que pudéssemos ter glória diante de Deus. Assim como a glória, que a beleza e a força de Jesus cresceram, ou seja, brilharam mais, não é? No seu sofrimento, ao olharmos para Ele, o autor diz: o sofrimento de vocês vai trazer mais glória, vai fazer vocês mais belos, porque é o que o sofrimento fez com o irmão mais velho de vocês, é o que o sofrimento fez com o capitão da salvação de vocês, com o campeão, é o que o sofrimento fez com o rei de vocês. E se o sofrimento que Deus colocou na vida dele fez as glórias dele brilharem mais claramente aos olhos, não que ela fosse maior, mas mais claramente aos olhos de anjos, do céu, da terra e de todos, esse mesmo Pai faz o sofrimento entrar na vida dos seus filhos para que a glória brilhe mais. Há um caminho rumo à maturidade, à grandeza, à sabedoria, à compaixão, à comunhão com Deus, rumo à beleza, através do sofrimento. No primeiro filme, O Senhor dos Anéis, há um personagem interessante, que na verdade, eu diria que é um ótimo retrato do cristão médio. Certa vez eu estava vendo eu já tinha lido o livro algumas vezes, né? Eu estava vendo esse filme com uma pessoa, e a pessoa disse: poxa, como é que esse cara pode agir dessa forma? E enquanto a pessoa estava dizendo, eu estava pensando: é exatamente assim que todo mundo age, até que Deus faça algo realmente diferente. Então é o Boromir. Qual é o drama do Boromir? Ele tem um problema. Ele estava destinado ao trono de Gondor. Ele foi criado para ocupar o trono. Ele foi educado para isso. Ele sonhou com isso. Mas então ele encontra Aragorn, que é o herdeiro do trono de Gondor. Ou seja, porque a família real tinha sido, por problemas, estava afastada, alguns regentes ficaram no lugar até que a família real voltasse. Então quem reinava eram esses regentes, até que um dia o rei voltasse. Mas havia tanto tempo, séculos, que parecia que o rei não ia voltar nunca. Então Boromir, ele foi criado para ocupar o trono, para reinar. Mas aí ele encontrou Aragorn, que é na verdade a pessoa que é o herdeiro do trono de Gondor. E é óbvio que se Aragorn chegou, Boromir pensa: eu não vou ocupar o trono. Se o rei verdadeiro chegou, então não tem trono para mim. É óbvio que ele não gostou, porque ele teria que abrir mão do trono.
E então ele começou a lutar contra isso. É assim que nós lutamos contra Jesus, queridos. Nós fomos criados, as pessoas contando para nós que nós somos o rei da nossa vida, que nós é que sentamos no trono do nosso coração. Mas um dia vem se aproximando o rei e diz, é dito para nós, o verdadeiro rei da tua vida chegou. O rei que você deve servir chegou. Você não é o rei da sua vida. O homem natural sempre reage como Boromir. Ou seja, meu trono, todo mundo, eu já disse, tem um pequeno Herodes dentro de si. Quando falar assim, os magos, o rei nasceu. Como assim o rei nasceu? O rei sou eu. Se o rei nasceu, então vai tirar meu trono? Vou matar. Essa é que o coração natural faz com Cristo. É como Boromir. Se ele está aqui, eu não vou mais ser rei, eu não vou dar mais as ordens. Eu não sou o capitão da minha alma. Eu não sou o mestre do meu destino. E no fim do primeiro filme, eu vou dar um spoiler para quem não viu, né? O Boromir está morrendo. Ele queria o anel para, de alguma maneira, usar o poder. E ele não conseguia olhar para o Aragorn com bons olhos, porque o Aragorn seria o rei no lugar dele. Mas ele tem uma redenção lá na história. E ele acaba dando a vida para salvar uns hobbits. E ele tinha feito tudo errado, mas ele está morrendo quando o Aragorn chega. E ele, quando está morrendo, então ele olha para Aragorn, que é o rei, não é? Que vai ocupar realmente o trono, e diz, eu te seguiria. Ou seja, ele está dizendo, eu mudei, não é? Eu te seguiria. E ele fala exatamente isso. Daqui que é pensado, do que nós estamos vendo, é que Tolkien pensou. Boromir diz, eu seguiria porque você é meu irmão, você é meu capitão, você é meu rei. As três coisas que esse capítulo diz para você olhar para Cristo: teu rei, teu capitão, teu irmão. Então Boromir é como se ele fosse a visão da verdadeira salvação. Lutou com a ideia de que o rei da sua vida não era ele mesmo, de que ele não está no comando. Mas ele diz, quando está morrendo, eu seguiria você, Aragorn, até o fim, porque você é meu irmão, você é meu capitão e você é meu rei. E então ele morre. É assim que todo filho de Deus morre. E o autor de Hebreus está dizendo para eles, se vocês realmente veem Cristo, vocês vão dizer, meu rei, meu campeão, meu capitão e meu irmão, que não se envergonha de mim, e vocês não vão temer nada. Houve um imperador romano, Trajano, não é? De quem se dizia que ele não era apenas rei, ele era muito amado, porque ele era capitão, mas ele não era apenas capitão, a história diz, ele era irmão. Por quê? Ele não era só rei que enviava soldados para a guerra, Trajano ia para a guerra, como Alexandre, não é? E ele participava de todas as batalhas, então as pessoas não viam ele como um rei simplesmente, mas como ele era o rei, mas ele era um capitão, ele estava na frente da batalha. Mas as pessoas dizem, a história diz que no campo de batalha, quando alguém era ferido, Trajano rasgava suas vestes reais e fazia, enrolava, amarrava, e ele não era só rei e capitão, ele era irmão também. Era como ele agia. Ainda assim, é incomparável a Cristo, né? Porque Jesus não rasgou parte da sua roupa para cobrir, ele rasgou a sua própria alma. Ele despedaçou o seu corpo para curar nossas feridas. Ele está na frente da batalha e lutou sozinho. Ele é o campeão. Ele é o irmão. O que devemos fazer? Devemos fazer o que todo o livro de Hebreus diz: olhar para Jesus no meio de grandes sofrimentos. E você vai ver muitas outras formas que o livro de Hebreus vai dizer que você deve olhar para ele. Quando chega lá naquele clima, se mantém os olhos fixos em Cristo. Mas aqui ele está dizendo: eu te seguirei, como Boromir disse para Aragorn, eu te seguirei, meu irmão, meu capitão, meu rei. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: se vocês verem Jesus assim, vocês não vão ter medo de nada. Nada no passado, nada no presente.
nada no futuro, nenhuma aflição, nada do que se apresenta para vocês. E quando dissermos isso, o resultado não será a morte, mas a vida eterna. Boromir diz isso morrendo, e ele só morre mesmo na história, não é? Aragorn diz, ele diz para Aragorn: eu te seguiria, você é meu irmão, você é meu capitão, você é o meu rei. Mas quando a gente diz isso para Cristo, quando a gente vê Cristo assim verdadeiramente, a gente não morre, a gente vive, e vive para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feito vento no mar, que se rende ao luar, teu querer me encontrou, fez meu peito seu lar, tua voz me refaz, como a chuva no chão, tua luz sobre mim é farol, é canção. Se o Senhor é meu Deus, que mais posso querer? Se o seu nome é paz, nada pode me estremecer. Feito um rio a correr, que não teme o porvir, vou seguro em tuas mãos, sem ter medo de ir. Tuas promessas são flor que não seca ao cair. Teu amor me sustém e me ensina a florir. Se o Senhor é meu Deus, que mais posso querer? Se o seu nome é paz, nada pode me estremecer. Se preciso for, o céu se abrirá. E se tudo ruir, tua graça reinará. Se o Senhor é meu Deus, que mais posso querer? Se o seu nome é paz, nada mais vou temer.